Gente, agora a apresentação da Jéssica Bley Pina. Ela é mestranda em História da Ciência, com pesquisa na área de gênero sobre as mulheres cientistas no Brasil na segunda metade do século XX. Licenciada em História pela UFMG e em Pedagogia pela Universidade do Norte do Paraná. Atua no projeto Memória e História Científica do Instituto de Ciências Biológicas aqui da UFMG e é membro do grupo de pesquisa em Teoria e História da Ciência, aqui da UFMG também. Foi membro da comissão editorial da revista Temporalidades e da comissão organizadora do EFES. Boa tarde a todas e que todos se sintam inclusos no A Todas. Eu gosto de começar com essa brincadeira de linguagem porque a gente tem dois âmbitos na língua portuguesa, o feminino e o masculino. Mas outras línguas têm o âmbito da neutralidade, e é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Mas antes eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite e parabenizar pela iniciativa discente. O EFIS, a gente pronuncia de uma outra forma, é o Encontro de Pesquisa em História, que também é uma iniciativa discente. Então, a gente, enquanto alunos dessa casa, nós precisamos colocar aos nossos professores e à academia como um todo as nossas demandas de debate. Organizando esses eventos, a gente pode fazer isso. Agradeço também ao meu grupo de pesquisa, o iCientia, pelo apoio, à minha orientadora, Ana Carolina Vimiero Gomes. Enfim, por que a gente vai falar de linguagem? Porque a ciência é uma linguagem. A ciência ela olha para o mundo, para a natureza, e tenta explicar o mundo e a natureza de alguma forma. A gente teve aqui uma professora da química, depois uma professora da botânica, e cada uma estabeleceu o seu vocabulário, a sua forma de explicar o mundo. E, então, eu tento pensar o mundo pela lente do gênero, e vou apresentar o meu vocabulário a vocês. Como a minha apresentação não é PowerPoint, é Prezi, eu vou precisar que as meninas passem ali, então vocês me deem licença para, de vez em quando, dar o toque para elas passarem. Bom, eu fui ao Pinterest buscar essa imagem que está pela seta ali, para a gente tentar estabelecer a diferença entre gênero, sexo e sexualidade. Aí eu joguei gender no Pinterest e veio esse mural. Quando eu vi esse mural, eu achei muito curioso, porque veio basicamente dois tipos de imagens. Vocês já ouviram falar em festas de revelação do gênero? Alguém já ouviu? Já? Quando a mulher está grávida e aí tem diversas formas, desde partir o bolo, comer o cupcake, estourar o balão, e o que sair de lá de dentro é o gênero do bebê. Pode passar, por favor. E aí tem várias formas de você noticiar o gênero do seu bebê. Pode passar, por favor. E uma característica muito forte dessas festas de revelação do gênero é essa polarização entre o rosa e o azul. E essa afirmação, essa reiteração constante entre é um menino ou é uma menina. Mas existe um outro tipo, uma outra... Volta lá só um minutinho, por favor. Isso. Percebe que nas duas imagens vem acompanhada do ultrassom, que é mais um elemento fornecido pela ciência para identificar o gênero desse bebê, que ainda nem nasceu, ainda nem se apresentou à sociedade pessoalmente, digamos. Pode passar. Mas também veio um outro tipo de imagem, que é a ideia da desconstrução da ideia de gênero. Por exemplo, essa, que fala, gênero é menos isso entre só um bonequinho azul e uma bonequinha rosa, e mais como isso. São vários bonequinhos de várias formas, de várias cores. Ou seja, entre o feminino e o masculino, nós temos vários escalonamentos, nós temos várias identidades de gênero, que é o que vai mostrar a figura que eu estava procurando enquanto eu achei isso tudo.
Pode passar, por favor. Que é essa figura aqui. Ela mantém um pouco da polarização, ela não compreende todas as nuances dos campos que ela apresenta, mas ela é didática pela divisão que ela faz. Então, a gente tem a identidade de gênero, que você pode se identificar enquanto mulher, enquanto homem, ou ela coloca ali no meio genderqueer, mas também tem outras identidades de gênero. Existe o sexo biológico, que é o feminino ou o masculino, e aí o intersex, e tem a orientação sexual. Você pode ser hétero, pode ser homo, pode ser bi, mas todos esses campos têm vários escalonamentos, têm várias possibilidades. Nós não estamos fechando em caixinhas aqui. Bom, a minha pergunta, ela é: como que essa expectativa sobre as pessoas foi criada? De você fazer uma ultrassom, olhar uma mulher grávida e é um menino ou uma menina? Primeira coisa que a gente pergunta. Como que essa expectativa sobre os gêneros foi criada ao longo da história? E aí, eu vou buscar essa resposta na história da ciência. Pode passar, por favor. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham que esse desenho representa? O que vem à mente de vocês? É a parte do corpo humano, é uma parte do corpo humano. O que seria? Fala, gente. Oi? Pênis? Só alguém tem outra ideia? Não? Bom, isso daí é um desenho anatômico que eu retirei do manual anatômico italiano da Renascença, do século XVI, um dos manuais anatômicos mais famosos dessa época, que é do Vesálio, e ele é uma vagina que está desenhado. Não é um pênis. Bom, por que essa diferença? Porque a gente olha para isso e imagina um pênis, sendo que era um desenho de uma vagina. Por que tem essa diferença de olhar? Em História da Ciência, a gente tem um autor, que é o Louis Fleck, que ele vai pensar como que o conhecimento se dá, que a gente chama de epistemologia, né? Como é possível conhecer. Bom, e, para isso, ele traz uma categoria que se chama ver formativo. Para a gente entender o ver formativo, eu vou contar uma historinha antes. Como as meninas falaram, eu fiz parte de um projeto sobre a história do ICB, e, dentro da história do ICB, né, professora Andréia, eu pesquisei as mulheres cientistas e fui entrevistar essas mulheres cientistas. Foi muito legal, porque, né, eu sou de humanas, na Fafiche desde 2012, eu nunca tinha entrado num laboratório. E aí eu fui num laboratório e entrevistar uma professora. Depois da entrevista, ela falou assim: você quer conhecer o laboratório? Eu falei: eu quero, né? Claro. Você quer olhar no microscópio? Eu quero, claro. E aí, ela foi lá, colocou uma lâmina. Aí ela: o que você está vendo? Aí eu fiquei olhando. Eu falei: eu estou vendo bolinhas roxas. Ela fez exatamente isso que vocês fizeram. Ela riu de mim. E ela falou assim: essas bolinhas roxas são células. Olha, que legal. E aí, ela me explicou aqui, para as células poderem ser vistas, então elas, tal. Aí eu falei: mas, professora, você falou que, né, ela, no caso, pesquisava leishmania, desenvolvia pesquisas sobre a leishmaniose, e ela falou que a leishmania tinha um flagelo que dava muito movimento a ela, que ela ficava mexendo muito. Eu falei: não, eu quero ver a leishmania. Aí ela foi lá, pegou uma lâmina, colocou uma aguinha, colocou no microscópio, e eu olhei e ela: o que você está vendo? Eu falei: não estou vendo nada. Ela: não, fica olhando. E aí foi nessa insistência de ficar olhando ali, que, de repente, o meu olho se acostumou com o microscópio, e aí eu vi as leishmanias se mexendo assim, loucamente. Aí eu tirava o olho assim, do microscópio, não tinha nada. Eu olhava no microscópio de novo, estava todo mundo lá, eu olhava de fora, eu fiquei nessa, assim. E aí eu saí do laboratório falando: meu Deus, né, Pasteur faz sentido, a caça aos micróbios faz sentido, faz tudo sentido. Bom, o que isso diz sobre ver formativo? Eu não tenho a formação de cientista ou de uma cientista na área da biologia, nem na área das exatas. Eu não tenho
o meu olhar, ele não é guiado para enxergar o que vocês são guiados a enxergar. Por que eu estou falando isso? A gente tem que entender que a neutralidade na ciência, ela é um mito. Porque nós não... a nossa subjetividade, o nosso gênero, as nossas experiências pessoais, elas não são um velcro que a gente descola e entra no laboratório, e entra na reunião, e vai olhar para os nossos objetos de estudo sem a nossa vivência humana, sem o nosso olhar humano, guiado por aquilo que a gente é, guiado por aquilo que a gente estudou. E, como exemplo, eu trouxe esse desenho. Bom, esse desenho ele é fruto de uma teoria que vigorou até o século XVIII na medicina, chamada sexo único. Nessa teoria, não existe dois sexos como nós conhecemos hoje, o homem e a mulher. Na verdade, era um sexo só, o direito e o avesso. Vocês fazem ideia de qual seja o direito? Quem? Pois é. Então, o homem era considerado o direito, o modelo, porque, segundo Galeno, um filósofo lá da Grécia Antiga, o homem ele tem calor vital e consegue desenvolver o seu sexo para fora. Gente, deixa eu ser séria. Eu não posso ser militante aqui, não. Deixa eu ficar quietinha. E a mulher, por falta de calor vital, não desenvolve esse sexo para fora. Bom, mas isso não é só uma questão anatômica. É colocado também questões pessoais, de característica. A mulher, por ser úmida, ela vai tender a ser volúvel, a ser dócil, a ser obediente, precisar de um mando. E o homem, por esse calor vital, por não ser úmido, não ser seco, ele vai ser forte, vai ser mandão, vai ser racional, enquanto a mulher vai ser mais sensível. Então, aí, a partir daí, já na Grécia Antiga, a gente tem, e isso vem até hoje, a gente tem uma divisão do homem no sentido do objetivo, do racional, que leva à neutralidade, e da mulher no sentido da subjetividade, do sentimento, do emocional, que é o oposto da neutralidade. Então, a neutralidade na ciência, ela não é neutra, ela é masculina. Já diria a Evelyn Fox Keller, que é quem eu me apoio nessa análise. Tá e a teoria dos dois sexos, que ela vigorou a partir do século XVIII, é uma teoria que a gente está mais próxima dela, e, portanto, eu não vou dizer que ela está em uso hoje, porque se você pegar um manual anatômico hoje, você vai, tipo assim, o desenho do canal vaginal ainda está muito fálico, Mas, enfim, essa teoria ela coloca que os sexos são dois e são opostos, totalmente opostos. Não conversam entre si, o que um é, o outro não é. Que aí vem o sexo feminino e o sexo masculino. Pode passar, por favor. Tá, mas como essa construção do feminino e do masculino vai reverberar na ciência? Como que isso chega lá no seu laboratório, no seu grupo de pesquisa, na sua vivência enquanto homem cientista ou na sua vivência enquanto mulher cientista? Eu trouxe aqui dois exemplos. O primeiro exemplo, ele é um estudo que fizeram nos Estados Unidos com crianças, um grupo de pesquisadores e pesquisadoras, desde 1960, vai às escolas e pede para as crianças que desenhem cientistas. Esse é um dos desenhos das crianças que eu trouxe. Bom, entre 1966 e 1977, menos de 1% das 5.000 crianças desenhou uma imagem parecida com uma mulher. Vocês querem trocar? Deu para entender essa parte dos dados ou é melhor eu repetir? Tá. Repetir? Tá. Bom, entre 1966 e 1967, menos de 1% das 5.000 crianças desenhou uma imagem parecida com uma mulher. Os desenhos descreviam quase exclusivamente homens trabalhando dentro de um laboratório,
muitas vezes com aventais, óculos e pelos faciais. Já nas pesquisas realizadas entre 1985 e 2016, ontem, 28% das crianças desenharam uma cientista mulher. Em geral, meninas costumam desenhar mais cientistas mulheres. Então, esse desenho, esse pedido para as crianças de desenhar um cientista ou uma cientista, ela não é só sobre o que as crianças veem no cotidiano delas, no sentido de profissão. Você vai na padaria, você vê o padeiro, você vai no mercado, você vê o caixa de frente. Então, esse desenho, esse pedido de desenhar cientistas é sobre a ideia de quem pode e de quem deve ser cientistas que reverbera na sociedade. Ou seja, de 60 a 70, quase 80, a ideia de que uma mulher pode ser cientista, ela era muito pequena. Isso começou a crescer depois. Não à toa, em 1980, na década de 1980, a gente tem o surgimento da epistemologia feminista. Várias cientistas, principalmente ali nos Estados Unidos, nessa década, elas foram discutir como que a presença da mulher na ciência pode mudar a ciência que se faz. Vocês me desculpem o linguajar, mas eu não tenho a desenvoltura das ciências biológicas, mas a Londa Schreiber, no seu livro O Feminismo Mudou a Ciência, é uma pergunta, ela cita um exemplo muito interessante. Enquanto apenas homens pesquisavam sobre a concepção, o encontro, né, do espermatozoide com o óvulo, havia aquela narrativa de que o óvulo estava lá, paradinho, esperando o espermatozoide chegar. E aí o espermatozoide rompia o óvulo e entrava, e o mais forte rompia a parede e entrava, tal. Quando as mulheres foram para o laboratório pesquisar isso, com o ver formativo delas de mulher, e muitas com ver formativo feminista, conseguiram ver no óvulo receptores que selecionavam os espermatozoides e que não simplesmente se deixava romper, sua parede ser rompida, mas também que, por essa seleção do melhor espermatozoide, facilitava a entrada ou não desse espermatozoide dentro do óvulo. E aí tem outros N exemplos, por exemplo, no caso da primatologia, que havia uma hipótese de que os primatas se ergueram porque ficava mais fácil para caçar. As cientistas feministas vieram com a ideia de que, na verdade, os primatas se ergueram para ficar mais fácil para amamentar. Então, as respostas que a gente encontra, elas não dependem só das perguntas que nós fazemos, mas também de como nós perguntamos e de como nós esperamos achar a resposta ou não. Pode passar, por favor. Uma outra forma que essa ideia sobre mulher ser subjetiva e homem ser mais objetivo, que ela reverbera dentro da comunidade científica, é no sexismo, no machismo, nos assédios, no preconceito. E, em 2015, o Nobel de Fisiologia, Medicina e Fisiologia, o Tim Hunt, ele deu essa infeliz declaração. Ele disse: há 3 coisas que acontecem com as mulheres em laboratórios. Você se apaixona por elas, ou elas se apaixonam por você, ou quando você as critica, elas choram. Bom, depois disso, várias cientistas, em seus laboratórios, começaram a tirar fotos de como elas estavam sendo sexy, mas, claro, no sentido irônico, né? E de como elas estavam chorando em seus laboratórios e postando. Ele acabou não aguentando a pressão e pedindo demissão da universidade na qual ele trabalhava. E, enfim, mas o que leva a esse tipo de pensamento é muito esse entendimento de que a mulher é sentimental e, portanto, ela chora, portanto, ela se apaixona, e que acontece 3 coisas quando ela está no laboratório, que são essas aí: menos ciência. A única coisa que não acontece quando a mulher entra no laboratório é ciência nesse entendimento. Pode passar, por favor. Bom, e aqui eu vou dividir um pouquinho com vocês da minha pesquisa. O meu mestrado ele é sobre a inserção feminina na ciência brasileira de meados ali da meiuca do século XX. Ou seja, eu estou
de 1945 até quase 1960. E, para poder estudar essa inserção, eu tive que escolher um substrato, e eu escolhi a SBPC. A SBPC ela foi fundada em 1948, e lá em 1949 ela já funda a revista dela, a primeira revista dela, que é Ciência e Cultura, que existe até hoje. Então, eu comecei a fazer um banco de dados, analisando essa revista, procurando nela todas as publicações de mulheres cientistas que apareceram. Meu banco de dados ainda não está completo. A minha análise começa em 1949, e eu vou até 1958, mas esses dados que eu trouxe da sistematização até 1954. E só nesse pedacinho, só nesse trechinho, na SBPC, eu já encontrei 80 mulheres cientistas. Então, até onde essa ausência ela é uma ausência de fato e não uma invisibilidade, e não um apagamento? Diante disso, eu gostaria de reafirmar a necessidade de um congresso como esse, de falar sobre mulheres na ciência, e não só diante disso, mas também de um dado que hoje, as bolsas CNPq-A1, somente 23% dessas bolsas são direcionadas a mulheres. Só na década de 2000, as mulheres atingiram a metade da população mestre e doutora no Brasil. Gente, é esse século. Nós já temos... Vai pegar aí desde 1500. Quanto tempo de Brasil a gente tem? Quanto tempo de ciência moderna do Brasil, se a gente for pegar desde 1800, com a chegada da família real, que deu uma engrossada na ciência brasileira. Então, assim, é muito pouco, é um recorte temporal muito pequeno. É muito pouco tempo em que as mulheres são metade, sendo que a gente é metade da população mundial desde sempre, né? Ainda mais essa porcentagem de só 23% das bolsas CNPq-A1, se vocês foram pegar as regras lá da CNPq, essa bolsa é uma bolsa para quem tem uma produtividade científica muito alta, para quem está em posição de liderança nos grupos de pesquisa, e aí já vai para questões, digamos, né, tudo social, tudo é cultural, mas para as questões, por exemplo, quem é líder nos grupos de pesquisa? Né? Quantas lideranças masculinas e frente a quantas lideranças masculinas nós temos? Então, é preciso pensar sobre isso, falar sobre isso. Obrigada. Gente, tem perguntas? Amei, Jéssica. Adorei Obrigada. sua apresentação. Já vou te convidar para uma... Também tem isso, né? A gente assiste já está chamando para outro evento, viu? Gostei demais da sua apresentação. Eu queria... uma coisa que sempre me incomodou, que é o que eu costumo chamar de currículo oculto. Ou seja, o que a gente premeia não é a produtividade. A gente sempre diz em produtividade, mas o que a gente está avaliando é mais do que isso. Né? O que a gente está avaliando é a percepção da produtividade. Então, uma coisa que sempre fiquei pensando é que, aí, dentro dos comitês do CNPq, dentro da ABC, principalmente, né? Que são cargos que são de indicação, ou seja, quem já está lá indica quem vai entrar. É assim que funciona o sistema. Então, nesse caso, e como a gente já viu que, quando homens estão na liderança, eles tendem a indicar homens, a gente vê que cerca de 10% das posições são indicadas para mulheres, quando homens estão nas... Como a gente poderia mudar isso? Ou se você, no seu trabalho, também você percebe isso. Quer dizer, para que as mulheres apareçam ali, é preciso que alguém as tenha convidado, por exemplo.
para escrever artigos na SBPC, para vir para congressos e apresentar palestras. Então, se você está sempre chamando, 90% dos casos está chamando homens, 90% dos casos está indicando homens, como as mulheres vão chegar lá? Né? Porque essa é a percepção do que elas fazem e não o que, de fato, elas fazem. A questão da mulher na ciência e do gênero, não só na ciência, mas em vários campos de estudo, é isso. A gente não tem uma disciplina, a gente não tem campos de estudos que vai falar assim, mas e o homem? E por causa desse modelo, dessa ideia que a gente tem de que o homem é modelo universal. E a gente vai só atrás das mulheres. Né? Então, já começa aí. A sociedade ideal seria que a gente nem precisasse discutir sobre mulheres, sobre a atuação feminina, porque é dado, é normal. É normal ter mulher cientista, assim como é normal ter homem cientista. Agora, essa questão que a gente sempre esbarra na neutralidade. Eu conversei com várias cientistas, uma delas, inclusive, da ABC, e aí eu falei assim, professora, e aí, né, como é que é esse negócio de ser da ABC e tal? Aí ela assim, não muda muita coisa, porque ser homem ou ser mulher não muda na ciência que você faz, mas trabalhar duro faz diferença. Então, é próprio da formação científica absorver essa neutralidade. E as mulheres também absorvem. Tem a entrevista de uma professora, Johanna Dorenberg, num livro da SBPC, que é Cientistas do Brasil, Depoimentos, o Mário Schreiber... Desculpa, não vou saber pronunciar corretamente o nome dele, mas é daquele físico, Mário. Ele pergunta assim para ela, mas como é que era ser mulher cientista na sua época? Ela, normal, nunca ninguém me fez sentir que eu sou mulher no meu ambiente de trabalho. Então, é como também se ela entrasse lá no laboratório e deixasse o gênero dela do lado de fora. As mulheres também absorvem essa neutralidade, por isso que fica, muitas vezes, difícil de falar da ausência ou da presença ou da invisibilidade da mulher na ciência. Mais alguém? Não? Obrigada, Jéssica. Muito obrigada. Para dar continuidade aqui à a primeira apresentação e depois da discussão, eu chamo novamente a Jéssica Bleipina, que é mestranda em História da Ciência, com pesquisa na área de gênero sobre mulheres cientistas no Brasil e na segunda metade do século XX. Por favor, Jéssica. Boa tarde a todas e a todos novamente. Bom, como a gente tem só uma conversa introdutória à mesa, eu preparei algo mais simples e vou fazer uso da minha apresentação mais cedo como base. Então, partindo do que a gente já discutiu sobre neutralidade na ciência, e também porque é muito próprio do meu trabalho, no mestrado, pensar sobre a ausência das mulheres, eu refaço a pergunta, será que essa ausência é uma ausência de fato? Ou é uma invisibilidade, um apagamento? Então, para pensar a ausência das mulheres na ciência, eu queria destacar duas chaves, a da invisibilidade e a da pouca presença. Vamos imaginar um teatro na escuridão. E, de repente, um holofote, um canhão de luz se acende e ilumina um ponto. Nesse ponto está uma mulher cientista. A gente consegue ver ela, mas o seu entorno está completamente apagado. Nós não vemos nada. Bom, é isso que a história da ciência, por uma carência da perspectiva de gênero, focada na mulher enquanto produtora de ciência e não na mulher enquanto objeto da ciência, tem feito ao longo da historiografia. Quando a gente destaca uma mulher pelos seus grandes feitos na ciência, a gente, claro, mostra a presença dela, louva ela, e é um ato totalmente válido, mas a gente também acaba apagando o seu contexto, apagando outras e esquecendo de outras mulheres. Como eu coloquei aqui mais cedo, na minha pesquisa eu levanto as mulheres cientistas da SBPC, e num pequeno trecho de 1949 a 1954, só na sociedade eu já achei 80 mulheres, e tenho achado cada vez mais. A gente precisa se perguntar quais são os nossos critérios de mulher cientista.
e, principalmente, quais são os nossos critérios de pioneira. Porque um homem, para ele ser considerado pioneiro, basta que ele tenha sido o primeiro lá no lugar dele, na área de conhecimento dele. Mas uma mulher, mesmo que ela esteja numa área em que vários homens já passaram por ali e tenham feito descobertas análogas à dela, ela é considerada pioneira. Então, o pioneirismo feminino ele tem duas faces, que é um parecido com o pioneirismo masculino, que é essa de ser o primeiro de fato, e a mulher, além dela ser a primeira de fato, ela pode ser simplesmente a primeira mulher, justamente por causa dessa ausência toda que a gente tem na ciência de mulheres. Bom, a invisibilidade, essa coisa que impede a gente de ver as mulheres na ciência, ela se dá muito por essa questão da neutralidade, né, que vem da formação científica. Essa busca por, que nem muito bem representada no filme que a gente acabou de ver, essa coisa que a Rosalind fala, não, eu não quero palpites, a gente vai fazer experimento, a gente vai pesquisar, e aí a gente vai ter resposta, não vai precisar de palpite. É essa confiança no método que eliminaria as subjetividades do sujeito e, então, deixaria as respostas neutras. Não estou descartando o método, não estou descartando o experimento, com certeza tem sua validade, não sou uma relativista completa, estou longe disso, mas é preciso pensar sobre a neutralidade na ciência e o que ela faz sobre os cientistas e as cientistas. Bom, outra questão é essa questão da liderança feminina, né, de como as mulheres são impedidas de chegar nos cargos de poder, de mando, nos cargos de tomar decisão. Então, é preciso também refletir sobre como, na hora de escolher um currículo, né, os homens têm preferência. Bom, e a pouca presença das mulheres, eu gostaria de evocar uma reflexão sobre educação hoje. O meu TCC na Faculdade de Pedagogia foi muito interessante de apresentar, porque, na minha turma, eu era a mais jovem, né? Eu tinha 20 anos na época, e as outras mulheres da minha turma tinham mais de 30, 40, 50 anos. Então, falar de gênero para elas era algo muito estranho. E o meu TCC foi sobre gênero na educação infantil, e quando eu estava apresentando lá, elas estavam fazendo uma cara assim, o que essa menina está falando? O que essa menina está falando? E aí eu me toquei desse estranhamento. E aí eu perguntei para elas, eu falei assim, se a gente der uma boneca para um menino, qual é o nosso maior medo? Desse menino virar pai? E se a gente der um carrinho para uma menina e ela brincar de carrinho, qual é o nosso maior medo? Dessa menina virar uma boa motorista? Então, a ausência das mulheres na ciência, ela não é só da ciência. Ela faz parte de uma estrutura patriarcal e machista na qual toda a sociedade está inserida e da qual a ciência não foge, porque a ciência também é um produto histórico, social e cultural. Eu chamo a atenção para essa questão da educação das crianças, porque, na pedagogia, nós temos pesquisas que já demonstraram como a brincadeira ela desenvolve o pensamento e a linguagem da criança. Então, vamos dar um exemplo. O Lego. O Lego ele é uma brincadeira muito construtiva, muito rica, em que a criança trabalha com aspectos sensoriais, com aspecto das cores, com aspectos lógicos por causa da construção. Por exemplo, brincar de carrinho, que é uma brincadeira considerada mais masculina, ela é uma brincadeira que traz localização espacial, também encadeamento lógico, porque o menino se imagina num trânsito, então ele tem que se situar no espaço, enquanto a menina que está brincando de casinha ou está brincando de boneca, ela está ali aprendendo a cuidar do outro, a se doar, a ter afetividade, enfim. É preciso, para ter mais mulheres na ciência, é preciso educar meninas para
primeiro, se empoderarem, acreditarem que podem ir para a ciência, e, segundo, também desenvolver o pensamento lógico, racional e da curiosidade das meninas também, da mesma forma que os meninos são estimulados a esse sentido. Bom, outra questão na ciência, e aqui é o meu último ponto que eu coloco, é da questão do reconhecimento. O que uma mulher precisa fazer para ser reconhecida dentro da ciência? É a mesma coisa, são as mesmas coisas que um homem precisa fazer? Ou, como em todos os campos, se não quase todos os campos da sociedade, o homem já chega à frente pelos seus privilégios masculinos? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nessa chave, reitero, de que a ausência das mulheres na ciência não é só uma ausência, mas é uma invisibilidade e um impedimento das mulheres de chegarem na ciência. Obrigada. Quero parabenizar vocês pelo evento e pelas palestras. Não sei quem está falando. Pode eu. ir. Tá. Não é nenhuma pergunta, é mais uma informação que eu soube semana passada. Você falou sobre o Darwin, a frase dele, eu estou chocada porque eu tenho tatuagem. Eu não sei agora o que eu faço com essa tatuagem. Eu estou impactada. Eu aqui. também fiquei chocada. Então, estou decepcionada, mas nada de novo no front. Eu soube semana passada também sobre uma mulher que foi apagada na ciência, que foi a Mileva Maric, a mulher do Albert Einstein. E todo mundo acha que a teoria da relatividade foi ele que elaborou sozinho. Mas não, ela ajudou ele. Ela tem um papel fundamental na elaboração da teoria da relatividade. Ela é citada como coautora na primeira edição, mas depois ela é apagada da história. E semana passada eu estava também no evento com outras meninas e a gente fez um projeto para falar também sobre mulheres apagadas. Eu não conhecia ela, eu sabia da Rosaline, mas ela eu não conhecia. Achei válido trazer aqui a informação para quem não souber. Tem mais uma, infelizmente. Mais alguém? Bom, gente, coragem. Bom, eu queria retomar um ponto que as três falas abordaram, que é o papel que, eventualmente, que tanto homens quanto mulheres têm na história das ciências, como diz. Eu prefiro uma ciência só. Eu acho que todo mundo cabe na mesma ciência, né? Então, o papel que tanto homens e mulheres têm para este apagamento, ou essa invisibilidade do trabalho das mulheres. Eu queria que vocês comentassem isso. Vocês trouxeram casos passados, mas a gente sabe que isso permanece, né? Assim, isso permanece. Então, quando hoje mesmo conheci a Jéssica, está trabalhando no ICB, já esteve lá e tudo, mas apresentando é a primeira vez que vi, e já a convidei para outro evento, porque isso é o que a gente faz. À medida que você está sendo exposta para que outros conheçam o seu trabalho, você tem a chance, então, de aparecer. À medida que você não tem essa exposição, que eu chamo de currículo oculto, né, e Glória mostrou isso muito bem, quando diz que trabalhos que têm o mesmo currículo são analisados de forma diferente, é o que eu chamo de currículo oculto, né? Então, assim, como que isso está hoje, né? O que a gente poderia fazer para... Pode. Você quer que cada uma faça uma? Bom, eu acho que, de tudo que a gente ouviu aqui hoje, né, isso ficou bastante claro, que, à medida que você progride na sua carreira, assim, mulheres e homens, às vezes, começam com a mesma porcentagem, e, ao longo da carreira, a quantidade de homens é muito maior, em especial em altos cargos. Então, eu acredito, por exemplo, eu posso falar, talvez, um pouco da minha situação. Eu sempre fui uma entusiasta da biologia, eu decidi fazer biologia com 14 anos, e eu queria trabalhar com genética. Naquela época, eu nem imaginava que ser mulher poderia ter
algum inconveniente na minha carreira e fechei os olhos para isso durante toda a minha carreira. Mas eu só vim notar um pouco desse sexismo, talvez, quando eu já estava terminando meu doutorado e iniciando minha carreira como pesquisadora independente. E, na verdade, você começa a incomodar. Eu acho que talvez seja essa a ideia. E como, enquanto você é estudante, você é subordinado, né, você não incomoda tanto. E, a partir do momento que você se torna líder de grupo, você tem que se firmar cada vez mais, e até a Márcia falou muito isso aqui, você tem que, o tempo todo, falar que você é bom, o seu trabalho é bom, você tem que provar muito mais vezes que você tem competência, simplesmente porque você é mulher. Então, é uma coisa que está, como eu mostrei mesmo na carreira do John e da Jennifer, quer dizer, ninguém nem conheceu essas pessoas, porque elas também não existiram, mas é como se tivesse no inconsciente oculto, né, a ideia de que o homem tem uma maior competência que a mulher. Então, na verdade, é uma luta contínua de você ter que provar que você é capaz, que você é boa, que você é tal, apesar de ser mulher. Entende? Assim, é uma situação que não está clara, é uma coisa meio inconsciente, mas que atrapalha no dia a dia. Então, e é uma coisa que piora ao longo de quanto mais importante ou assim, de referência você é, pior fica. É engraçado. Essa é a minha impressão. Bom, no meu caso, tem algo muito específico da história, que eu trato de coisas que não existem mais. Os acontecimentos, os fatos e as pessoas sobre os quais eu estudo, a existência acabou, se deu, ficou lá no passado. Eu não consigo pegar ninguém, levar para o laboratório, fazer experimentos, ter grupo de controle. É próprio da minha área essa esqueci o termo certo, mas essa limitação. Então, por exemplo, a professora aqui está falando algo que eu sinto muito nas minhas pesquisas, quando eu vou para o arquivo, quando eu vou para as fontes, que é essa necessidade que a mulher tem de se provar mais do que o homem. Mas ela ainda existe, ela está aqui falando comigo. Então, como é que eu vou olhar para o passado e perguntar para as minhas cientistas do passado se elas tiveram que se provar mais que os homens? E é outra característica interessante do debate de gênero, que ele é um debate datado. Por que nós estamos aqui, em 2018, falando disso, tendo um congresso só para isso? O termo gênero ele entrou no Brasil enquanto categoria de análise nas pesquisas por um artigo de uma historiadora chamada Johann Scott na década de 90. Então, talvez para a década de 90 seja um passado, né, distante para alguns, mas, do ponto de vista do tempo histórico, a década de 90 foi ontem. É um debate muito recente. Né? Então, conforme esse debate for se desenvolvendo ao longo do tempo, eu acho que a gente também vai maturar as respostas. Por isso, mocinha da tatuagem, não faça nada com a sua tatuagem. O Darwin ele era um ser do tempo dele, como todos nós somos. Né? Essa frase dele era comum na época e ninguém o recriminava por isso. Esse susto que a gente tem sobre a fala dele é presente, é atual. É o nosso olhar do presente para o passado. Nossa, gente, eu vou pedir para controlar minha resposta, porque esse tema, adorei essa pergunta. Acho que ela é a pergunta que coloca assim, e hoje, aqui, agora, nesse momento, como que a gente está lidando com isso, né? Primeiro, eu discordo um pouco disso que você falou agora, assim, sempre as mulheres tensionaram, ao longo da história, elas sempre tensionaram o pensamento, vou falar assim, dos caras. Né? Assim, se a gente for lembrar lá, a Mary Wollstonecraft, lá em 1800 e alguma coisa, dialogando com Rousseau, quando ele vai escrever um livro que chama Jean-Jacques Rousseau, que
foi um filósofo importante que pensou o Estado democrático de direito, né, toda a ideia, né, do iluminismo aí que foi se constituindo, né, a ciência, a constituição, né, o nascimento da ideia de ciência, né, se opondo a outras formas de conhecimento. E já naquele momento ela questionava, né, que ele vai trabalhar, ele tem um livro que chama, então, Estado de Direito, Contrato Social, desculpa, e um outro livro que chama Emílio. Não sei se vocês conhecem. Nesse livro Emílio, que é um livro bem gordinho, assim, bem extenso, ele gasta 90%, 900 páginas para falar de como é que o Emílio deveria ser educado. E o Emílio é o homem da participação política, da inserção da cidade, a ideia de cidadania, né, ele vai se dedicar a falar sobre isso. E, no seu segundo, né, seu último capítulo, que é fininho, né, talvez 10 páginas, 20 páginas, ele vai falar sobre a Sofia, que é a companheira do Emílio, e vai dizer como que a Sofia tem que ser educada para, então, participar desse Estado democrático, desse novo Estado democrático de direito. E já nessa produção, fica muito claro, né, essa divisão que para o feminismo vai ser muito central entre público e privado, né? Então, vejam, todo grande pensador, quase todo grande pensador, acho que é exagero falar todo, quase todo grande filósofo, cientista, tem algum tipo de capítulo da sua obra onde ele fala alguma coisa sobre as mulheres. Então, eu não acho que o Darwin falou isso desavisado. Assim, é claro que ele é fruto do tempo que ele vive, mas são tempos, né, não quer dizer que isso não estava sendo pautado, não estava sendo debatido, que as mulheres não estavam nas ruas, né, lutando pelo sufrágio, lutando pela igualdade na educação, né, e até por isso, né, os homens cientistas, filósofos, pensadores sempre foram chamados a se posicionar sobre a questão das mulheres. E muitas, ou quase sempre, quando eles se posicionaram sobre a questão das mulheres, eles vão reproduzir esse tipo de ideia, né, de uma inferioridade natural, né, ou de uma desconexão natural com as questões da vida pública, com a racionalidade, né, com a possibilidade da atuação na política, no mundo do trabalho e também na ciência, né. O que eu entendo que o feminismo, ao longo da sua história, ele nos ajudou, ele nos disponibilizou ferramentas para a gente dar nome ao que uma feminista Betty Friedan vai chamar, né, de problemas que não têm nome, né? Essa sensação que muitas de nós, todas nós já vivemos em algum momento na vida, né? A minha lembrança é eu muito novinha, né, adorava matemática, gostava muito de matemática, e eu sempre terminava o exercício na sala, era a primeira a terminar. E eu sempre levantava a mão porque eu queria falar que eu tinha terminado, que eu queria apresentar. E era muito curioso que a professora ou o professor sempre esperavam o segundo a terminar, que era sempre um rapaz, um menininho lá, né, e chamava ele para apresentar. Essa é né, naquele momento, eu não chamei de sexismo, né, eu só tinha muita raiva daquele rapazinho, daquele menininho lá, mas que, ao longo, obviamente, da minha vida, eu fui entendendo o que era isso, né, por que eu não poderia ser né, aquela que ia apresentar o exercício lá na frente, na sala de aula. É claro que, ao longo do meu percurso, isso foi ganhando outros nomes, outras densidades, também outras desigualdades foram acontecendo. Mas eu estava dizendo que o feminismo nos ajudou criando ferramentas para a gente dar nome a esses problemas, que nem sempre a gente sabe dizer por quê. Essa sensação de que por que ele não me chamava para apresentar o exercício e chamava o menino, né? Eu não sabia que nome dar isso, né? Eu ficava com raiva, né? O menino até já cheguei a brigar com o menino na época. Eu tenho tanta vontade de encontrar esse rapaz da minha vida um dia, mas bem, já até tentei procurar, mas não achei. Aí o feminismo nos ajudou, disponibilizando essas ferramentas teóricas, conceituais, a ideia de gênero, a ideia de patriarcado, a ideia de sistema sexo-gênero, né? Foram categorias, conceitos que o feminismo foi criando para dar nome a essas violências que a gente até então não sabia que eram violências. Inclusive, a gente achava que era natural, né, ser dessa maneira.
E nessa história, né, toda a reflexão sobre o patriarcado, uma das questões que eu acho mais difíceis de intervir nessa desigualdade toda, Andréia, é que nós mulheres, somos socializadas, talvez, para sermos as peças-chave da reprodução do que o feminismo, então, chamou de patriarcado ou de sistema sexo-gênero. Então, nós, muitas vezes, somos aquelas que, de forma mais dura, de forma mais rígida, né, censuramos umas às outras, classificamos as mulheres, né, vigiamos, né, as mulheres dentro dos contextos das suas formas de comportamento, as suas formas de pensamento. Então, isso que às vezes a gente já cansa de ouvir dos homens falando assim, mas são vocês que educam as mulheres, a culpa é de vocês. Não estou indo nessa linha, né, mas estou dizendo que o nosso lugar tão central no contexto da educação, da formação, né, especialmente no espaço familiar, historicamente foi constituindo dessa maneira, nos colocou nessa armadilha. Né? Nós somos convocadas a reproduzir esses valores, esses sistemas, até porque, se você quer educar seu filho de uma forma diferente, vai vir muita gente te criticando. Né? Como que você vai dar boneca para o seu filho? Né? Como que você vai deixar a menina sair desse jeito? Não é? Então, essa vigilância que nós, mulheres, muitas vezes acabamos tendo umas com as outras, ela tem um papel muito importante nessa reprodução toda. Né? E os homens, claro, ainda que eles sejam feministas, como alguém dizia hoje na mesa de abertura, quer dizer, eles não são afetados por essa desigualdade como nós. Né? Então, eles podem se solidarizar, eles podem colaborar, inclusive estar atentos a isso, mas, no final das contas, vamos dizer, eles acabam sendo privilegiados nesse sistema sexo-gênero, nessa lógica patriarcal. Então, ainda que você está lá numa reunião de pesquisa e você percebe, o rapaz percebe que, né, o professor só pede para o aluno falar, ou ele está mais atento, ou ele fica explicando, não é? Não tem esse fenômeno assim, dos homens que ficam toda hora explicando. Você acabou de falar, e vem algum homem que explica, bem, ela quis dizer que... Né, é possível fazer intervenções na hora ali relacionais que podem... professor... Ela acabou de falar isso, foi isso mesmo que ela falou, mas, muitas vezes, os homens também, até por essa situação de privilégio vivido, muitas vezes não tomam essa atitude, porque os homens também poderiam, né, por ter essa visão, fazer essa intervenção. Mas, então, em outras palavras, Andréia, a sua pergunta acho que me fez pensar isso, assim, que tem uma contribuição onde todos nós acabamos reproduzindo essa lógica, mas é importante também pensar que é possível transformá-la. Né? Assim, eu acho que essa análise crítica que está sendo compartilhada aqui, né, nesse congresso, eu acho que ela nos leva a essa posição, nos convida a essa posição. Todos nós e todas nós reproduzimos o sexismo. Né? Mas... é importante, né, e eu acho que o feminismo nos convida a isso também, fazer um constante movimento de autocrítica. Até porque, como diz a Virginia Woolf, a gente não pode passar a vida lustrando as próprias algemas. Né? Assim, a gente tem que possibilitar, né, a mudança e a intervenção nessa realidade. Desculpa, falei demais. Então, gente, eu vou deixar fazer todas as perguntas de uma vez, porque são muitas, e aí responde tudo, pode ser, senão não vai dar tempo, tá bom? Carol, tem uma lá em cima. Eu faço licenciatura em Ciências Biológicas, como eu falei mais cedo, e eu dou aula atualmente no cursinho popular. E durante a nossa formação na Faculdade de Educação, é sempre mostrado para a gente que a gente tem que passar a realidade como a ciência é construída, que é a forma que a gente consegue aproximar o educando da ciência. Porque não adianta você chegar lá e não falar do processo método científico, só chegar e falar do resultado. Uma das coisas que eu tento fazer é falar desse apagamento. Por exemplo, quando a gente vai falar de genética, falar da história do Nobel, falar do apagamento da mulher e tudo mais. Mas eu sinto falta de bibliografia para saber onde procurar. Aí eu queria saber se a banca tem referências para a gente saber onde procurar. Bom, com relação a alguns exemplos que eu dei... Só fazer mais outras perguntas? Pode fazer tudo de uma vez? Pode. Tudo bom? Eu sou a Maria Clara.
Eu só queria fazer falar que concordo com a Cláudia, assim como ela, eu não concordo tanto assim nesse negócio de ser ser um homem do seu tempo. Eu acho que durante o racismo, os racistas eram pessoas do seu tempo, mas que estavam erradas e que só mudou porque tinham pessoas daquele tempo que tinham uma visão diferente e que lutaram por uma diferença naquilo. Então, eu acho que, assim, independente do tempo que se está, a gente tem que estar atento para o que está errado e tentar mudar aquilo e não aceitar aquilo como sendo algo do tempo. Porque, como a Márcia mesmo falou na palestra inicial, é uma questão de tempo, nunca resolveu nada. Se ninguém toma uma atitude, se não tem uma força mudando aquilo, eu não acho que tenha mudança mesmo. Tudo bom? Eu sou Maria Clara, eu fiz biologia aqui e hoje eu faço artes. E eu vi muitas coisas em comum que o pessoal falou da questão da mulher apagada nas ciências e o mesmo ocorre na artes. E até em relação ao que você estava falando da questão de neutralidade, que a gente tem essa visão na ciência, eu não sei se justifica só nisso, eu acho que isso é só um extra, porque na artes não tem totalmente a subjetividade e a gente vê o mesmo fenômeno acontecendo. Você, inclusive, tem uma exposição acontecendo na Pinacoteca de São Paulo sobre mulheres na arte, né, mulheres que foram apagadas. Mas eu tenho uma pergunta que é sobre outra coisa. Eu vi um estudo uma vez falando que a mulher, para ela se sentir segura de que ela tem aquele conhecimento e de que ela está apta para assumir um cargo, ela precisa ter, de fato, um conhecimento e saber lidar com aquela situação muito maior do que um homem precisa para sentir que ele dá conta de fazer aquela função. Então, ela precisa ter realmente, de fato, um conhecimento maior que o homem para se sentir apto a fazer algo. Eu não sei dizer a fonte onde eu vi isso, não lembro mais. Eu queria ouvir um pouco de vocês a respeito disso. Pode responder e aí deixa mais 3 para depois, pode ser? Pode passar. Com relação à bibliografia, quando eu comecei a pesquisar, bom, eu sabia alguns casos, por exemplo, a Rosalind Franklin, que talvez seja um dos mais conhecidos, a Barbara McClintock, começou a pipocar de coisas. Se você coloca no Google mulheres apagadas, e eu achei que não fosse achar nada, você acha assim, muitas coisas. E aquele livro que eu sugeri, As Cientistas, eu li partes, eu não li ele todo, mas eu acho que é fantástico, porque é uma linguagem, eu não sei para qual nível você dá a aula, ensino popular. Então, é uma linguagem fácil, é um livro ilustrado, ele chega de uma forma muito tranquila, assim, com uma soft, de uma maneira bem tranquila, e explica casos de 50 mulheres. Eu acho que são muitos exemplos de áreas diferentes. Então, eu acho que é legal, vale a pena e é muito bonito. Eu acho que é uma bibliografia boa para você usar. Sobre a bibliografia, ela tem uma recomendação aqui. Ah, sim. Para quem tem interesse, tem uma ferramenta que já tem alguns anos, é o Wikimina. É um site tipo Wikipédia, só que Mina. E aí tem lá, tem ordenado tipo, por época, por área que você quer. Tem pessoas de artes também, das ciências, da medicina, de todas as áreas. Aí é só tipo, você entrar lá no site e procurar. Eu fiz uma pesquisa recentemente, eu usei esse site, ele é incrível, assim, o Wikimina. Bom, sobre a bibliografia, o site do CNPq vem organizando há alguns anos um arrolamento das pioneiras e das mulheres cientistas no Brasil, já está em várias edições, por ano eles soltam alguns verbetes, então tem várias biografias lá de mulheres cientistas. Outras plataformas, como o site de memória da USP também traz algumas pioneiras. Se você for pelas instituições, cada instituição elenca as suas cientistas e traz à tona a memória. Dá para ir por esse caminho. Na questão dos sujeitos, produtos de seu tempo, só uma questão. Um historiador chamado Lucian Feber, ele fala que o historiador não é um juiz.
Então, é nesse sentido que eu digo que a gente também tem que entender a fala das pessoas pelo seu contexto social. Não é defendendo a fala delas, não é passando a mão na cabeça, no caso do Charles Darwin, mas é entendendo por que ele falou aquilo. Né? Ele não é, e sim, as coisas mudam porque tem pessoas que pensam diferente. Sobre a questão das pessoas das mulheres terem que estudar mais para se sentirem seguras em relação ao que os homens têm que estudar, eu vejo muito, me veio à cabeça na hora que você estava falando, do segundo sexo da Simone de Beauvoir, quando ela vai descrevendo todo o mecanismo educacional pela qual a menina passa, que é para destruir a autoestima dela e não construir. Então, acho que vem muito disso. Bem, referências bibliográficas. Tem uma revista que chama Revista de Estudos Feministas, que, ao longo da sua história, é uma revista A2, bacaninha e tal. Ao longo da sua história, ela produziu alguns dossiês sobre mulheres e ciência. Até o colega já foi, mas fica para aqueles interessados. Então, acho que é uma boa referência buscar. Tem alguns dossiês sobre diversas, reflexões sobre diversas áreas na ciência. E também acho que a gente tem que produzir mais sobre isso. Assim, acho que essa fica... ou criar plataformas, formas, de reunir essa produção para disponibilizar amplamente. Acho que as pessoas elas têm interesse nessa questão, e muitas vezes não conseguem ter acesso. Sobre o esforço a mais que as mulheres têm que fazer para serem reconhecidas, ou para serem... Esse é um fenômeno muito recorrente, tanto junto às mulheres, sujeitos negros, sujeitos LGBTs. É interessante identificar que algumas pesquisas mostram que essa sensação vivida de que eu, mulher, eu, negro, negra, eu, sujeito LGBT, às vezes eu tenho que demonstrar com muito mais intensidade o conhecimento e a apropriação daquele campo do conhecimento do que homens, do que brancos e heterossexuais. Estou trazendo aqui algumas reflexões que algumas pesquisas têm mostrado sobre isso. Mas acho que o ponto principal, acho que isso não está nada desconectado do que foi colocado aqui. Então, quando a gente olha ali, que as pessoas analisam os dois currículos, qual que era o nome? John e Jennifer. John e Jennifer. E você conclui que é o currículo do John que é melhor para aquela área, isso explica por que esses sujeitos e sujeitas têm esse tipo de reação. Então, algumas pesquisas que a gente fez lá no núcleo, estudantes, mulheres negras, vão dizer, eu tinha que o tempo todo provar que eu estava ali porque eu tinha competência, porque, a priori, eu era desqualificada nas minhas inserções. A priori, você não sabe, a priori, você não está habilitada para aquilo. Então, você tem que sofisticar 10 vezes mais. 10 vezes mais é uma força de expressão. Aquilo, o conhecimento, ou sua dedicação àquele conhecimento, e mesmo assim não garante nada. Você vai continuar sendo, aí no caso das mulheres, você vai continuar sendo confundida com outra trabalhadora, talvez empregada doméstica, ou setor de serviços, e não como uma cientista. Isso estou trazendo o relato de algumas pesquisas, até eu oriento uma pesquisa atualmente sobre mulheres negras na ciência. Então, acho que faz sentido esse tipo de reflexão, mas não... Acho que tem a questão da autoestima, mas tem a questão disso, de uma reação ao sexismo e ao racismo. É uma estratégia utilizada, como que eu vou lidar com esse sexismo vivido? Eu vou me esforçar mais. Só que isso certamente tem custos. Custos psíquicos, custos de investimento, de tempo, e certamente envolve também a questão da autoestima. Eu queria fazer um comentário sobre essa última pergunta também. Eu achei que a gente fosse responder as perguntas, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Me parece que quando um palestrante, eu tenho um palestrante homem e mulher, o homem é visto com maior credibilidade. É como se ele carregasse uma bagagem maior do que a mulher. Então,
você confia, quer dizer, as pessoas confiam e dão muito mais credibilidade aos homens. Aquele artigo da PLOS ONE lá que o referi falou, será que você não coloca 2 homens aí no seu artigo para dar mais credibilidade para os seus dados? Isso é recorrente. E é interessante, porque não é só quando eu estou comparando homens e mulheres na ciência. Ser minoria, você tem que mostrar e você tem que demonstrar um conhecimento muito maior para você ter a mesma credibilidade. Nós temos esse mesmo problema quando a gente está no exterior ou vai dar uma palestra que não é na nossa língua nativa. Normalmente, você já te causa um pânico, porque, por mais conhecimento que você tenha, por mais publicação que você tenha na área, se você não fala uma outra língua com perfeição, as pessoas não te dão a mesma credibilidade. Então, é a mesma situação talvez seja, do negro, da minoria latina em países anglo-saxônicos e coisas do tipo. Você precisa ter um domínio muito maior para você mostrar credibilidade. Eu acho que é a mesma situação que a gente tem hoje aqui. Gostaria só de citar um exemplo de uma amiga minha, que era muito interessante, que ela era casada com um advogado. Ela é doutora e o advogado não tinha feito pós-graduação. Mas o advogado saía de terno todo dia, né, e ela saía com roupas normais para o trabalho, ela é cientista. E aí o porteiro do prédio falava assim, bom dia, doutor fulano. Aí ele passava, bom dia. E falava com ela, bom dia, senhora cicrana. Então, porque ele era advogado e se vestia com elegância e usava como vestimenta o terno, ele era doutor. E ela, que era doutora, era a senhora fulana, né? Então, assim, exatamente o estereótipo, né? Então, o cientista, quando você pensa o cientista, normalmente, se você for pedir para as pessoas, descreva o cientista, eles vão descrever muito mais homens do que mulheres. E, exatamente, com isso, você já acredita e já tem uma credibilidade maior quando o mesmo assunto é discutido por um homem do que por uma mulher. Então, é isso que eu queria fazer esse comentário. O problema é o seguinte, esse tipo de coisa mina a autoestima, entendeu? Então, você já sabe que pode ser bombardeado. Por exemplo, se eu estou trabalhando numa área de fronteira e eu tenho uma nova descoberta e eu quero colocar isso numa plateia de pessoas com conhecimento na área, você já tem um receio de como será aceito. Então, isso é traz uma segurança muito grande, porque você tem que realmente dominar e se sair bem num debate, porque você tem que não deixar isso minar a sua autoconfiança. Então, eu acho que talvez vai por aí. Não é porque as mulheres não acreditam, na verdade, elas sabem que conhecem ou que têm um conhecimento específico. O problema ser minado em público é uma coisa constrangedora, né? E, em muitos casos, as mulheres elas calculam isso. Elas sabem de que elas vão precisar preparar para o comentáriozinho engraçadinho, né? Assim, você vai ter que pensar, né? Não sei, a gente fica compartilhando aqui as nossas experiências pessoais, né? Já estive em situações, né, fora do país, né, onde o fato de eu ser mulher brasileira, e aí, de novo, a ideia da interseccionalidade, né, a gente vai associando, então, mulher latina, disso, né, me colocar num determinado lugar, né, no imaginário das pessoas. E isso, eu sei disso, eu sei que isso poderia acontecer, e isso me coloca numa posição de calcular também como que eu vou enfrentar isso ali. Então, talvez vai ser o melhor espanhol que eu já falei na minha vida, ou o melhor inglês que eu já falei na minha vida. Eu vou citar
mais autores nesse dia, porque eu vou ter que convencer os companheiros ali presentes de que, né, eu não sou isso que eles estão necessariamente me encaixando naquele lugar. Então, eu acho que tem essas duas dimensões. Tem isso de você se sentir acuada, mas uma vez também que você sabe dessa dinâmica, nunca é prazeroso, né? Assim, mas uma vez que você pode também construir estratégias de calcular isso. Agora, é isso tem custos, né? Tem um investimento que você tem ali, muitas vezes, e muitas vezes, quando você dá texto em sala de aula, são mulheres e os alunos e alunas estão falando. Porque os autores, né? Porque os autores, e você tem que ficar lembrando de que são mulheres, né? Autoras, né? Pesquisadoras, né? Assim, eu acho que esse exercício, que é um pouco de ferrinho de dentista, a chata das autoras, né? Assim, mas você tem que ficar fazendo esse exercício de que vão dizer para a gente, mimimi, né? Que frescura, que chatice, para que falar pesquisadores e pesquisadoras? Sim, precisamos falar, porque só o sobrenome não nos leva a definir qual que é, se é homem ou se é mulher. Você tem que colocar nome, sobrenome. Por exemplo, a revista Estudos Feministas, essa que eu mencionei aqui, ela tem nas suas regras de publicação, a primeira vez que o autor ou a autora aparece no texto, você tem que colocar o nome e sobrenome. A partir daí, você pode utilizar só, por exemplo, a primeira vez que alguém for me citar num texto, vai ter que colocar Cláudia Maiorga. Depois, as outras vezes, pode aparecer só Maiorga, mas é a primeira vez para identificar. Então, são coisas que parecem frufru, mas que elas revelam e elas possibilitam a visibilidade disso que a gente está justamente problematizando, né? Assim, a invisibilidade das mulheres apagadas aí na ciência. Então, gente, infelizmente, nosso tempo já chegou no limite aqui, porque a gente tem que entregar o CAD, né, para a coordenação do CAD. Mas eu queria agradecer muito as 3 convidadas para a mesa, acho que foi um ótimo debate. E se alguém ainda tiver alguma questão, alguma pergunta, se possível, procurar as convidadas, não sei se elas têm disponibilidade agora, ou então pedir o contato para escrever o e-mail, talvez, não sei. Mas é porque, infelizmente, realmente a gente tem que encerrar por agora. Então, eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui, além do horário que a gente tinha planejado, que a discussão se estendeu bastante. E, novamente, agradecer a todas as convidadas. E amanhã a gente continua. E é isso. Obrigada.